Desde os primeiros segundos, quero que você imagine isso, uma noite gelada, temperaturas abaixo de 30 graus negativos e um grupo de jovens experientes que decide escalar um dos lugares mais perigosos da Rússia. Eles estão rindo, tirando fotos, confiantes. Nenhum deles imagina que aquela seria a última viagem de suas vidas. Algo os esperava nas montanhas, algo que ninguém nunca conseguiu explicar. Essa é a história real do Passo Dyatlov, um dos mistérios mais aterrorizantes e inexplicáveis da história humana. Era fevereiro de 1959. 9 estudantes russos da Universidade dos Urais partiram para uma expedição de esqui e montanhismo nas montanhas Urais. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um jovem de 23 anos, inteligente e disciplinado. Eles estavam acostumados com o frio, com o terreno difícil e seguiam um plano detalhado. O destino era o Monte Otorten, um nome que em tradução livre significa não vá lá, coincidência ou aviso. Ninguém sabe. No início tudo corria bem. Eles registraram tudo em fotos e diários, mostrando momentos alegres e cheios de energia. Mas em determinado ponto da trilha, o clima começou a piorar. Ventos fortes, neblina densa e neve intensa fizeram o grupo perder o caminho. Eles decidiram acampar em uma encosta isolada chamada Kholat Syakhl, que na língua indígena Mansi significa Montanha dos Mortos. Foi a última decisão que tomaram. Dias depois, quando o grupo não retornou na data combinada, equipes de resgate foram enviadas. O que encontraram congelou o sangue de todos. As barracas estavam rasgadas, mas de dentro para fora, como se as vítimas tivessem fugido às pressas de algo dentro da tenda. As pegadas na neve mostravam que algumas pessoas estavam descalças, outras de meias, e algumas só com roupa de dormir, correndo em direção à floresta no meio de uma tempestade. Os primeiros corpos foram achados logo abaixo da encosta, perto de uma fogueira improvisada. 2 jovens estavam sem sapatos, deitados lado a lado, congelados. Mais adiante, encontraram outros 3 corpos, inclusive o de Igor Dyatlov, o líder. Eles pareciam ter tentado voltar ao acampamento, mas caíram antes de chegar. Até ali parecia que o frio havia sido o assassino. Mas os 4 corpos restantes, encontrados semanas depois, mudaram completamente a história. Eles estavam em um barranco coberto de neve e apresentavam ferimentos impossíveis de ignorar. Um tinha o crânio esmagado. Outra, várias costelas quebradas. Uma jovem não tinha língua nem olhos. E o mais assustador, não havia sinal de luta. As roupas deles mostravam níveis elevados de radiação. E as autópsias indicaram que a força dos ferimentos era comparável à de um acidente de carro. O que aconteceu naquela noite? As teorias começaram a surgir, e até hoje nenhuma explica tudo. A primeira hipótese foi a de uma avalanche. Parecia lógico, a encosta poderia ter deslizado e forçado o grupo a fugir. Mas os especialistas descartaram isso. O terreno não apresentava sinais de avalanche, e os corpos não estavam cobertos por neve suficiente. Além disso, porque alguém rasgaria a própria barraca por dentro se houvesse tempo de abrir o zíper e sair normalmente. Outra teoria sugeria que os militares estavam testando armas secretas na região. Isso explicaria os altos níveis de radiação e as luzes estranhas vistas no céu por moradores próximos na mesma noite. Testes de mísseis ou explosões experimentais poderiam ter causado pânico no grupo, mas se fosse isso, por que o governo russo esconderia o caso por décadas? Alguns pesquisadores acreditam em uma explicação mais natural, um fenômeno chamado infrassom. Esse tipo de som, inaudível ao ouvido humano, pode ser gerado por ventos fortes passando por montanhas. Em certas condições, ele provoca desorientação, náusea e até ataques de pânico. Isso poderia ter feito o grupo entrar em desespero e fugir sem motivo aparente. Parece plausível, até lembrarmos dos ferimentos inexplicáveis e da radiação. E é aí que entram as teorias sobrenaturais. Algumas tribos locais da região falavam sobre espíritos guardiões da montanha, entidades que puniam quem se aproximasse demais de certos lugares sagrados. Caçadores Mansi disseram que nunca acampavam naquela encosta, pois acreditavam que o local estava amaldiçoado. Outros acreditam que o grupo pode ter se deparado com algo não humano, algo que os fez fugir em desespero. Há também quem diga que o caso Dyatlov foi o primeiro contato documentado com seres extraterrestres. Luzes esféricas foram vistas no céu naquela noite por testemunhas a quilômetros de distância. Algumas fotos encontradas na câmera do grupo mostram manchas luminosas e silhuetas estranhas. Coincidência? Ilusão? Ou o registro acidental de algo que o mundo não deveria ver? O governo soviético encerrou as investigações alegando força natural desconhecida. Essa foi a conclusão oficial.
Mas o que é uma força natural desconhecida? Essa frase soa mais como uma tentativa de encerrar o assunto do que uma resposta. Anos mais tarde, investigadores independentes tentaram reabrir o caso. A nova geração de cientistas russos chegou a simular as condições da montanha e comprovou que uma pequena avalanche poderia causar pânico e ferimentos graves. Mas mesmo assim, muitos detalhes continuam sem explicação. Por exemplo, como alguém perderia a língua sem sinal de sangramento? Por que as roupas estavam radioativas? E por que o governo manteve o local isolado por anos, impedindo visitantes? O local hoje é um ponto de peregrinação para curiosos e caçadores de mistérios. Cruzar o Passo Dyatlov é caminhar sobre gelo e medo. Muitos relatam sensações estranhas, câmeras que falham, sons que parecem vir do vento. Alguns dizem que ouviram gritos distantes. Outros afirmam ter visto sombras movendo-se entre as árvores. Nenhuma prova, mas inúmeros relatos. O mistério do Passo Dyatlov continua vivo, mesmo 66 anos depois. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, e talvez essa seja a parte mais assustadora. O fato de que 9 pessoas bem preparadas, fortes e racionais entraram na floresta e nunca mais voltaram. A história é real, documentada, e as fotos dos corpos e da barraca existem. Tudo que contei aqui está nos registros oficiais e em depoimentos de resgate. Mas o que o papel não explica é o medo que o caso desperta até hoje. Porque o verdadeiro terror não está apenas na morte deles. Está no desconhecido que os levou àquilo. Imagine, você está no frio, no meio da noite, cercado por escuridão. E de repente ouve algo. Algo que te faz rasgar a tenda e correr sem pensar. O que poderia ser tão assustador a ponto de preferir enfrentar o congelamento do que permanecer ali? O caso Dyatlov é uma lembrança de que há forças que o ser humano ainda não compreende. Forças que vivem na fronteira entre a ciência e o sobrenatural. E talvez, naquele monte, 9 jovens tenham encontrado algo que o mundo não estava pronto para conhecer. Você teria coragem de acampar lá, no mesmo ponto onde eles acamparam? Muitos tentaram, mas poucos dormiram tranquilos. A montanha ainda está lá, silenciosa, observando, esperando. E agora que você sabe o que aconteceu, me diga, você acredita que foi um simples acidente? Ou algo muito mais sombrio? Se chegou até aqui é porque tem coragem. Ou curiosidade demais. Então mostra que enfrentou o medo até o fim. Deixa o like, comenta o que você acha que aconteceu naquela noite e se inscreve no canal.